Direto da redação. A Operação Maculados, deixa eu só explicar aqui o que é a Operação Maculados. Essa operação ela foi deflagrada pelo Ministério Público para apurar uma denúncia de fraudes na Secretaria de Saúde de Rio das Ostras no período da pandemia da Covid-19. Eu vou até pro Diário da Guanabara, que aqui eu vou chegar mais fácil na matéria aqui no Diário da Guanabara. Então, o que aconteceu? O vereador, que era presidente da Câmara de Vereadores na época, ele foi à Secretaria de Saúde conversar com um funcionário. Esse funcionário ele era fiscal do contrato. Fiscal de contratos. Ele ofereceu vantagens para que esse funcionário ele criasse mecanismos dentro de uma prorrogação de contrato, dentro de uma licitação, para favorecer um laboratório. E ele se apresentou como representante do laboratório. O vereador é o Derlan Moraes da Hora, Vanderlan, né? Mas é o Derlan Moraes da Hora. E isso ocorreu em 2000, foi o ano passado que nós divulgamos isso daqui, que essa fita vazou. A partir dessa fita, o Ministério Público Estadual, ele deflagra uma investigação e ele mapeia. Então ele faz o quê? Ele faz perícia, ele faz as perícias na fita, em documentos, no âmbito dessa investigação, que está em sigilo, por isso a gente até tem dificuldade de ter acesso a alguns detalhes. E ele chega, por exemplo, ao presidente do Fundo Municipal de Saúde, que hoje é secretário de Saúde de Búzios. Deixa eu chegar o nome dele aqui. É o Leônidas Eringer Fernandes. Na época ele era presidente do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde de Rio das Ostras. E hoje ele é secretário de Saúde em Búzios. E ele também está implicado aqui. E chega também ao empresário, ao dono da empresa, que é investigada, que seria a favorecida, que é a HGR Pharma Limitada EPP. E a secretária. Então, o Ministério Público, nessa operação, ela determina cautelarmente a prisão do vereador, a prisão do dono da empresa, que seria beneficiário da intervenção desse vereador, da HJR Pharma Limitada e da secretária da empresa. Os três estão presos. O secretário de Búzios, o Ministério Público pediu afastamento e a Justiça também concedeu. Tudo isso com autorização judicial, tá? E o vereador foi preso em casa logo pela manhã. Foi levado, tá no sistema penitenciário de Campos. Foi levado. E qual é a acusação? Corrupção ativa, porque ele tentou corromper o funcionário. O que ele oferecia? 1% do valor do contrato da empresa. E o que mais ele oferecia? Um cargo melhor na prefeitura. Eu queria conversar com o prefeito Marcelino Borba, que ele ia arrumar uma colocação melhor para o funcionário. Então, duas coisas que nós temos que separar até aqui. Isso não é uma operação contra a Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. É uma operação que envolve um vereador que foi presidente da Câmara de Vereadores. Então, assim, a Câmara de Vereadores está fora disso. Esse é o vereador que está envolvido. Segundo, até aqui eu não tenho evidências de envolvimento do prefeito Marcelino Borba. Eu não sei em que pé, em que estágio está essa investigação, ela continua, mas até o presente momento não há ainda nenhuma informação do Ministério Público sobre o envolvimento do prefeito da cidade, Marcelino Borba. Nós tivemos, no ano passado, acesso a esse áudio e divulgamos aqui no programa esse áudio que ensejou essa operação de ontem. Então nós vamos agora aqui nos arquivos do próprio programa e vamos colocar aqui o trecho desse diálogo entre o vereador que foi preso, o Derlan da Hora, e o servidor e o funcionário
e que esse funcionário confirmou tudo, que a fita era verdade. Coloca o áudio aí, por favor. Posso ajudar, irmão? Vou te ajudar. Você quer que eu dê uma melhorada, tento melhorar sua gratificação, seu carro, sua porra. Ah, porra, eu tô levando mais esporro dos outros na rua do que em casa. Eu te ajudo, irmão. Cara, eu tenho que ver meu trabalho. Assim, a minha gratificação tem que ser pelo reconhecimento do meu serviço. Entendeu? Eu ganho como chefe de divisão do pronto-socorro. Eu tô segurando tudo, porque... Mas você estaria quanto tempo agora? Ah, merreca. 700 e poucos reais. Aquele último carguinho. Vou fazer o seguinte, não tem parada errada a empresa, você faz. Não, eu não tenho. A empresa ganhou licitação na porta certinho, direitinho. Ganhou, mas qual foi a minha revelação com você, Derlan? Foi assistência, empresa técnica, mas se você concordar, você não tem nada errado. Então, não tá na outra empresa, Não. Não pode entrar você. Não aceito isso não, Derlan. Mas, irmão, não tem nada de errado. As coisas certas, você sabe que é errado. Olha só, esse é o ponto em que ele oferece a vantagem pecuniária ao servidor para fazer o arranjo lá contratual. Isso é crime. Agora, deixa eu só pontuar uma coisa aqui nesse episódio aí. Se o que ensejou essa investigação, se essa fita aí, ela está sendo utilizada como prova, esse processo ele é nulo. Porque fita clandestina não é aceita. Essas gravações ambientais sem autorização judicial da forma que é feita aí, isso aí o Supremo já tem decisões pacificadas com relação a isso. Fita clandestina, ela não é aceita como objeto de prova, a não ser que seja para a defesa. Para acusação não é aceita. Mas se o Ministério Público, a partir de uma fita, deflagrou uma investigação, tem lá outros fundamentos, que não seja a fita, cita a fita circunstancialmente, é uma coisa. A fita como elemento de prova em processo, ela é inválida. Ela não é nada. Isso aí é o chamado, é considerado o fruto da árvore envenenada. Então é aqui só porque eu tenho que ser justo nas questões que eu analiso aqui. O Ministério Público exerceu a função dele, investigar mesmo, investigou, fez uma investigação, cruzou dados, e não foi apenas o Ministério Público, foi o Ministério Público da região dos Lagos, acho de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, foi a tutela coletiva de Macaé, com auxílio, então assim, foi um cerco, fechou-se para apurar. Mas eu só estou falando aqui no que se refere a fitas clandestinas, isso não é prova, isso é prova podre, prova inválida. E eu estou falando aqui de orelhada porque eu não li esse processo, eu gostaria de ver, mas está em segredo, para entender aqui qual é o fundamento que o Ministério Público encontrou. O advogado do Derlan, eu creio que vai pedir um habeas corpus, porque ele deve arguir o seguinte, que não há razão, ele não deve estar ameaçando testemunha, não há caso, a não ser que ele esteja ameaçando testemunha, que ele esteja ocultando provas, que ele esteja embaralhando as investigações. Se no curso do processo ele fez isso, se ele fez isso, se isso ocorreu, aí até justifica uma prisão cautelar. Agora, se não tem esses elementos que justifiquem uma prisão cautelar, provavelmente o advogado dele poderá pleitear um habeas corpus em primeira instância, negando, vai para a segunda instância e vai para o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e tenta ali um alvará de soltura para que ele possa responder em liberdade. O Costa diz aqui o seguinte: esse vereador não fez isso sozinho, ele mostra claramente cumplicidade do chefe do Executivo e de outras pessoas ligadas à assessoria jurídica da Câmara e Prefeitura. Eu não sei se tem isso no processo, Costa. Ele fala um monte de coisa aqui numa fita. Agora, em fita falar, o cara fala tanta coisa, cara. E não combina com os russos. Às vezes ele fala coisa ali, ele promete, são os gabolas. Os caras são gabolas, que eu faço, que eu aconteço. Principalmente tratando-se de político, né, gabola? Faço, que aconteça, eu dou, que eu vou fazer, acontecer. Ele faz bulufa, faz nada. Mas o que a fita mostra ali é o seguinte: ele tenta realmente ali persuadir o servidor para favorecer uma empresa, ele se apresenta como representante de uma empresa de laboratório.
É preciso entender agora o seguinte, o que foi que essa secretária dessa empresa que foi presa no Rio de Janeiro, ela está falando aí com o Ministério Público, o que esse empresário está falando com o Ministério Público, o que essas pessoas falaram com o Ministério Público, que o funcionário que deve ter sido chamado, o gestor aí do contrato deve ter falado com o Ministério Público. E esse não é o único fato nesse momento, não é o único pepino voador que está sobrevoando o Rio das Ostras, não. Tem denúncias também envolvendo essas questões de verbas de saúde no âmbito do Ministério Público Federal. Eu sei como está isso, em que estágio está isso também, isso tem que ser acompanhado. Nesse momento aqui, o que está posto é o seguinte, é um desgaste, a gente não sabe a extensão disso, onde isso vai chegar, quem vai alcançar e o que o Ministério Público tem para fundamentar tudo isso, o que conseguiu. Porque eu observo aqui na reportagem, pelo menos o que eu li aqui, o Ministério Público diz o seguinte, que a partir que tomou conhecimento de uma fita e investigou. Que tomou conhecimento, não fala que está fundamentada a investigação na fita. Essa é a equação que nós temos aqui que alcançar, que nós temos que saber aqui em que estágio está isso, como é isso.